Boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nessa próxima meia hora aqui na Vibe Mundial. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio ele, que é velho conhecido da Vibe Mundial, mas está agora conosco também, novamente, também no programa de sexta-feira. Tenho o prazer de receber aqui Elias Bispo. Muito bem-vindo, Elias. O prazer é todo meu, Samira. Que prazer estar com você e com toda a família da Vibe Mundial, né? É muito prazeroso para mim realmente estar aqui com pessoas tão engajadas e algumas pessoas que conheço já há muitas décadas. Com certeza. Né? Com um trabalho sério, sólido. Então isso é muito gostoso, realmente. Que bom, muito bem-vindo, viu? Gratidão. Para nossa família, mais uma vez. Teu programa tá de sexta-feira, que horário? Sexta-feira, às 16h30. Daqui a pouco, gente. A gente faz esse programa aqui, ele vai, toma um café, toma uma voltinha e volta para fazer o programa 16h30, programa Tradições, Magia e Espiritualidade. Por que você escolheu esse nome? Então, porque é exatamente o que eu tenho feito durante toda a minha vida. Então, tradições, sou uma pessoa altamente tradicionalista, ligado à cultura brasileira. Então, respeito as nossas tradições, as culturas de minha mãe, o aporte evangélico de meu pai, os conhecimentos dele, o conhecimento magístico católico de minha mãe, meio feticista, porque é aquele catolicismo meio feticista, né? Cheio de símbolos, cheios de... E daí eu mesmo segui dentro do Brasil, então, para o rosacrucianismo, Amor, que também seguia ali para diversas outras linhas de Umbanda, Quimbanda, trabalhando um pouquinho com Canjerê, um pouquinho com diversas linhas, e daí até chegar no Candomblé, né, no Queto, Efã. Antigamente eu não falava isso porque era uma coisa mais minha, como é uma coisa minha, na verdade. Por isso que eu não estou de turbante, não veio aqui de turbante, porque é uma coisa Todo minha. de terno e gravata. Né? Acessa o Facebook, o site da Vibe Mundial, o Instagram e o YouTube. Estamos em todas as plataformas, num único momento. Ele vem todo engravatado. Então, dando testemunho ao meu pai, honrando o meu pai, que sempre usava gravata, eterno, só não nos últimos momentos, né? Mas sempre usou gravata, eterno, só não quando voltou ao seu lar espiritual. Entendi. Daí não. Mas, ou seja, e isso tudo tem a ver com tudo que eu passo. Então, eu vou passando uma série de tradições, tradições, por exemplo, minha mãe trabalhava com ervas, fazia garrafadas, e era um outro tempo, fazia isso, inclusive naquele tempo, fazia gratuitamente, até porque tinha o meu pai de suporte, né, gente? Vamos ser bem claros, que hoje em dia o mundo mudou pouco. Tinha quintais grandes, né? Então tinha quintais grandes, tinha goiabeira, tinha um monte de coisa, tinha pessegueiro, tinha uma série de coisas, né? Então, é claro que ela tinha um monte de conhecimentos de herbanários, de ervas e benzimentos, etc. e tal. Então, e mesmo sendo católica, tá? Então, até porque, deixa eu explicar bem. Mas o benzimento sempre foi algo tão de tradição mesmo da nossa cultura brasileira. Brasileira por causa dessa mescla. Na verdade, em todos os lugares existem sensitivos. E os sensitivos, né, da Europa também tem muitos sensitivos, videntes, e alguns muito famosos, inclusive. E muitos ligados à Igreja Católica. Por quê? Ela dá essa abertura. Veja que os santos, então tem santos videntes, santos clarividentes, santos curadores e uma série de coisas. E a pessoa que sente-se, então, levada, de repente, pela sensitividade, pela paranormalidade, ela está sendo um intercessor, ou seja, ela está interagindo. Eu mesmo aprendia, eu benzia com o nome de um monte de santo. Então, aprendi um monte de benzimentos e, de repente, estavam as pessoas com problema na perna, então ia lá benzer. Para cada situação, um benzimento, um santo. Então, tem essa parte também educacional. Né? Porque você tem as orações, tem um monte de orações de benzimento que são educativas, porque ao mesmo tempo você evoca o santo e a qualidade do santo. O benzimento é feito à base de orações. À base de orações. E de ervas também? Nem sempre. Você não precisa. Você pode benzer com a mão, por exemplo, posso fazer, né, os benzimentos com a mão. O sinal da cruz pode é um ser benzimento. O sinal da cruz, círculo, por exemplo, a dor de cabeça, né? Então tem nos meus livros até, viu, gente? Tem livro que já saiu do mercado, mas vocês podem comprar na Traça ou no Sebos, né? No mas eu tenho virtual. mas os meus novos livros, né, eles estão ali, eu estou ensinando direitinho, meu livro de oração, né, que as pessoas encontram através do Clube de Autores. Então, por exemplo, para dor de cabeça, então você benze fazendo círculos, né, e triângulos, né, que são símbolos também utilizados dentro do Cabalá, em outras místicas. Né? Então, tudo isso tem também a função, gente, de educação.
de resgatar a fé da pessoa, ao mesmo tempo que você cura, mas você está dizendo, ó, estou te curando em nome de um poder maior que vai te trazer o bem. Então isso é muito legal, né? Como eu falei ali da perna ou do pé, né, que você coloca um paninho ali em cima da ferida, né? Ou se a pessoa tiver de blusa ou alguma coisa assim, então você pega uma agulha e você finge que vai costurando a pessoa, né? Na verdade você fala, carne trilhada, nervo rendido, osso torto, assim mesmo te couso nas horas de Deus e de São Frutuoso. E daí você vai falando essas coisas, e daí a pessoa depois, se quiser, vai ver quem que é São Frutuoso, vai ver que tinha a ver com entorses, com quebraduras. Né? Então, está nos meus livros agora, porque eu já evoluí, só se as pessoas me chamarem para cursos e palestras. De repente, ó, quem sabe alguém aí na rádio que está nos ouvindo, tem um espaço, de repente, quer montar, porque eu ando tão assoberbado, eu preciso de alguém que monte os cursos e palestras, e darei com todo o prazer. Dei inúmeras palestras durante muitos anos. Sim, a gente sabe. E é possível qualquer pessoa aprender a benzer? Eu, por benzer, exemplo, sim. que não trabalho na área de paranormalidade, eu posso aprender? Toda mãe pode benzer as crianças, toda mulher pode benzer o marido, todo marido pode benzer a esposa. Deve. Isso é uma coisa do ser humano, né? Isso é uma coisa que está ligada ao nosso poder cósmico universal, está ligado aos nossos anjos protetores, aos guias protetores, está ligado a toda essa vibração própria. Eu estou falando aqui, gente, com ela, né? Daí passou aqui uma luzinha dourada e branca, linda e maravilhosa, né? Ou seja, então é natural tudo isso. Só que as pessoas... uma energia benéfica. Sim, com certeza. Hoje, ainda mais sexta-feira, né? Que também é associado ao Oxalá, associado ao planeta Vênus, a Anael. Então, todas essas energias de amor. Em relação a santo, Oxalá é? Oxalá, dentro da Umbanda, é sincretizado com Jesus Cristo. Então, na Umbanda, na verdade, é Jesus Cristo. Mas Oxalá é Oxalá. Oxalá é energia branca cósmica universal. Então, o Batalá, o Lorum, são vibrações numa faixa branca, porque as cores têm muitas outras cores dentro delas, né? Então são vibrações de uma faixa branca e vibrações de extremado amor e organização cósmica universal. Então quando a gente se desorganiza, como que a gente se desorganiza? A gente fica perdido, fica depressivo, fica angustiado, perde o emprego. Eu tenho que falar mais devagar, gente, que a vontade de ensinar muito e o programa é curto. Peraí. É verdade, mas daqui a pouco ele está no ar de novo. Então, ou seja, quando a pessoa está totalmente confusa, tanto de cabeça quanto de espiritualidade, a pessoa recorre ao Ori, que é o canal. Ori seria como o chakra coronário, seria como o cocuruto, né? Só que a cabeça é espiritual. Então a pessoa recorre a isso para entrar em contato com essas energias brancas, que são energias funfuns, que são energias ligadas ao bem. Então, por exemplo, no catolicismo, um benzedor católico, de repente ele pega a vela na cabeça da pessoa. Geralmente católico mesmo não faz muito isso, é mais benzedor prático. Mas poderia. Poderia, mas eu tenho medo de queimar o cabelo da pessoa, porque Imagina eu, cabeluda. Eu vi isso na internet outro dia. Já da risada, você viu na internet? Eu vi na internet. Uma pessoa... Acontece, gente, acidentes. Então a gente nova que está aprendendo. Então não faça isso em casa, gente. Tudo com muita calma. Tem que aprender certinho. Benzimento, que né, minha mãe sempre benzia ali com ervas e benzia com faca também. Inclusive eu ensino isso no meu livro de orações. Qual o nome do livro? Fala direito. O Poder Oculto das Orações. O Poder Oculto das Orações. Exatamente. Esse é o livro que você fala do benzimento. Esse é o livro que eu falo, explico da minha mãe e também explico das orações, como ela funciona, ensino como que faz, porque as orações são rituais. Sim. Algumas orações não são orações, elas não têm uma função por si, elas na verdade são uma bula magística. Então elas vão te ensinar, por exemplo, a você ter como por exemplo, uma oração de benzimento portuguesa, para tirar o olho gordo. Porque o olho gordo, na verdade, a pessoa está mal, está quebrada, pode ser feitiço, pode ser macumba, pode ser bruxaria, pode ser o que for. Então, ela fala, com doce temiro, com cinco teato, né? Quebrantos tiro. Nossa, gente, é muito complexo. Estou falando tudo aqui de improviso. Bom, mas enfim. E daí tem uma hora que a pessoa fala, se a lomaninha quiser e se ela souber, e assim como preciso for, que mais te preciso for. Só que quando você está falando cada coisa, então uma hora você tem que pôr um grilo na cabeça da pessoa, grilo mesmo, bichinho grilo. Você tem que pôr um grilo na cabeça, num saquinho, viu gente? Não precisa ter medo. Põe um grilo na cabeça da pessoa. Eu imaginei que fosse apenas imaginário. Na outra, então, mas muita gente faz imaginário e não dá certo, por isso vão perdendo a fé. Daí, de repente, a pessoa, ela
ela pega ali um pouco de sal grosso, joga no fogo, então a pessoa tem que ter um fogão a lenha para fazer isso, na verdade. E é uma coisa, se você pensar bem, lá do passado, muito prática, que você já chega ali na cozinha, mal a pessoa já está te benzendo ali, né? Pega um pouco de sal, joga ali, pega umas palhas de alho, joga também. Então, nessa oração, na verdade, ela está ensinando uma formulação. Já transmutou tudo. Sim, então, na verdade, é um trabalho, né? Não é uma coisa só. É como a oração de cobrelo. Minha mãe benzeu muito de cobrelo. Tem gente que fala, mas cobrelo, gente, hoje em dia só tomar um remedinho, é uma herpes. Gente, a herpes era muito complexa, muito problemática, tinha até o Hospital do Fogo Selvagem, era um trem assim absurdo, né, no passado. E muitas vezes a pessoa ela está até com uma doença realmente virótica por conta de questões espirituais ou distúrbios energéticos, os chakras estão lá desalinhados, desestruturados. Então, o benzimento ele tem muito poder. Só para deixar bem claro que eu lembro do Jô Soares falando que não precisava porque a herpes SARS. Sim, a herpes normal é uma coisa, porém muitas doenças vêm, a pessoa perde energia por conta de obsessores e outras formas de energia. Aí, quando a gente está falando aqui do benzimento. É uma forma de magia? Sim, é por isso que eu estou falando disso. Minha mãe pegava, por exemplo, uma colher de pau que ela estava usando lá na cozinha, e que ela mesma fazia a colher de pau, não comprava, ela mesma cortava da madeira específica, mesmo para cozinhar, fazer arroz, fazer angu, fazer essas coisas. E daí a pessoa chegava, ela já pegava a faca, sempre faca de ferro, né? E já ia colocando, tem no meu livro. Daí ela falava, cortava os pedaços e falava, fulano, o que corto? Fogo selvagem, cobreiro bravo. Então ela te perguntava, Samira, que corto? Daí você fala, fogo selvagem, cobreiro bravo. Então ela fala, corta a cabeça, corta o meio, corta o rabo, e daí ia fazendo as orações e cortando ali na colher de pau. Entendi. Né? E passando no fogo, e passando as pessoas, todas as pessoas ficavam muito bem. Né? Então essa oração que é da minha mãe especificamente, né? Tem que falar isso porque às vezes as pessoas querem tirar as coisas e ensinar para todo mundo. Né? E tem direito autoral aí, familiar, inclusive. Já é de família no teu caso, né? Também toda essa tua sensibilidade, todo esse teu trabalho, não só pelas tradições, né? Pelas religiões afro, mas também pela paranormalidade. Sim, primeiro é a paranormalidade, né? Que já vem de família e que na minha avó era muito forte, né? Ela fazia coisas assim incríveis, impressionantes, que não dá tempo de falar. A minha mãe tinha uma paranormalidade também muito forte e na verdade ela tinha muito medo de mim, porque aconteciam coisas, que nem com 2 aninhos eu fugi de casa num dia de temporal, então eu fazia coisas meio estranhas, né? Que desespero! E falava coisas que até hoje tem pessoas que se lembram de mim, né? E às vezes até eu me surpreendo, assim, porque elas se lembram e procuram para atendê-las, né? E eu era pequenininho, então devo ter falado alguma coisa para essas pessoas. Ficou marcado. Não, ficou marcado. A paranormalidade exatamente como que a gente pode definir? Olha, a paranormalidade é uma energia um pouco a mais, um pouco desacerbada. Todo mundo, até certo ponto, tem um pouco de paranormalidade, porque todo mundo tem um corpo físico, né? E o corpo físico está aí, cheio de elementos bioquímicos, criando um campo elétrico. Então, todos nós somos seres elétricos. A paranormalidade, ela funciona quando a pessoa é mais elétrica. Por quê? Não é elétrica assim de ficar se mexendo para lá e para cá, gente, tá? Quando ela tem essa energia mais elétrica, porque a eletricidade tem a ver com a aura. A aura é um campo elétrico. É a eletricidade que o próprio corpo está recebendo e emitindo. E de uma qualidade diferente, que não é essa normal. Porque é a eletricidade que faz a telepatia. A telepatia nada mais é do que onda elétrica, assim como as ondas que as pessoas estão recebendo da vibe mundial em casa são impulsos elétricos. A energia do sol é impulso elétrico. Então, você tem uma qualidade, existem qualidades diferentes de eletricidade. E o paranormal ele tem uma qualidade diferenciada. Ou dentro do psigama, né? Que vai dar essa habilidade da vidência, clarividência, clareaudiência. Eu sempre tive muito, que isso atrapalha muito, não é todo mundo que tem. Eu via, eu ouvia, eu isso, aquilo, tem aquilo que outro. saber controlar, né? Olha, quando você nasce mesmo, você não controla assim não, viu? Demora muitos anos. Como é que uma criança vai controlar? Né? Não, você vai aprendendo a controlar. Sim, depois a gente aprende demais. Existem muitos processos. Depois né? de muito sofrimento, talvez. Com certeza, até porque assusta os pais, assusta, né? Do meu pai evangélico, eu via me estar amarrado.
uma criança ouvir isso. Ou seja, você passa por uma série de percalços, mas que, enfim, já elaborei tudo isso. São importantes as pessoas saberem que a pessoa vai passar. Mas, enfim, até poder dominar essa paranormalidade, principalmente a minha foi muito expansiva. Além de ver, de ouvir, sempre vi espíritos, que daí é psiteta, ou seja, uma qualidade psiteta, uma qualidade de você entrar em contato com entidades espirituais, né? E isso durante muito tempo, minha mão era gelada, até nos outros períodos que fiz rádio mundial, eu tinha minha mão bem gelada, agora está normal, tá vendo? Tá normal. morninha. Então, mas minha mão era muito gelada durante anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Só depois, realmente, de um certo momento e fundamento dentro da questão ligada à cultura africana, né, é que realmente a minha mão ficou normal. Tá. Ficou mão de gente normal. Ô, Elias, isso é uma situação que aconteceu com você e durante as entrevistas que eu faço com outros profissionais, eu vejo que muita gente acaba passando por isso. Se o ouvinte está aí do outro lado, de repente tem uma criança que está dando indicadores de que tem essa sensibilidade mais aguçada, qual que é a sua recomendação? Bom, Porque normalmente assusta. Eu acho que lá no passado os pais não sabiam muito o que fazer e hoje a gente tem informação. hoje tem informação, mas existe também muita desinformação, porque tem muita gente assustada, com medo, com acesso à internet, com acesso a uma série de veículos, e que daí põe mais medo nas pessoas, mais desinformam, né? Então, por isso, gente, fique sempre sintonizado aqui a Vibe Mundial, hein? Então, é verdade, né? Então, veja bem, primeiro você tem que buscar alguém que tenha pertinência naquilo que fala, né? A pessoa quer se ajudar, seja analista, né? A pessoa tem que analisar quem está falando, analise o comportamento também, porque às vezes a pessoa é aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra, né? Sim. Porque cada criança pode ter, por exemplo, tem pessoas que são psigama, mas só de vidência. O que é psigama? Psigama é o primeiro polo, é assim, vidência, são percepções extrasensoriais. Tá. Então, de repente, a criança pode ter percepções extrasensoriais, né, diferentes uma da outra. Nem todo mundo tem tudo embolado, né? De repente, a pessoa ela pode ser uma psicapa, que nem eu também tenho um pouco de psicapa fraco, que é de movimentar objetos. Quer dizer, quando a criança já tem isso, ela vai ter um dom de magia que vai levá-la a sofrer muito. Até porque tem uma coisa, viu, gente? Prestem bem atenção. Uma pessoa com bastante paranormalidade, ela dá problema nos locais onde ela vai. Se a pessoa, de repente, quer atendê-la e não está bem preparada, ela assusta as pessoas. Tá. Né? Então, lembro-me de, com 8 anos, ser levado numa igreja de exorcista e daí vi a pessoa caída no chão. Para mim, aquilo não tocava nada, como eu vejo de verdade, eu via que não era. Tanto que depois a polícia descobriu realmente que não era. Que não era. Mas, ou seja, se você sofre na escola, você está ali, aquilo te distrai, você não consegue fazer lição porque você está captando o sentimento de uma pessoa do lado. Então, isso, o que é seu, como é que a criança vai saber o que é dela, o que não é? Criança né? não sabe, Não sabe, né? se até adulto tem essa dificuldade, né? Então, vejam, gente, então são muitas coisas. E quando a pessoa tem o psiteta, o que é o psiteta? Psiteta é quando você vê espíritos reais, concretos. Não são apenas telepatias, você não está captando apenas da mente de outras pessoas, né? Você não está captando apenas as vibrações, mas você está entrando em contato com espíritos reais, concretos, né? Então, isso tudo cria um bolo muito grande. Tá? Minha mãe muito amorosa, muito querida, com um monte de conhecimentos, ela morria de medo de mim, meu pai também, numa época que você é criança, que você é adolescente. Medo do que podia acontecer com você, talvez. Também, e terror com ela, porque também as pessoas ficam com medo geral, né? Ainda mais quando a pessoa vem, as pessoas pensam muito em demônio, porque tem Hollywood aí, fazendo um monte de filme, né? E eu também pensava, tinha muito medo, então eu fiquei fazendo jejum durante muitos anos, fiquei muitos anos sem comer carne, sem comer ovo, sem tomar leite, para realmente não ter nenhuma possibilidade, que eu não sabia disso naquela época. E foi benéfico para você, tudo isso? Para mim foi benéfico e muito mais para as pessoas que eu atendi, né? Para mim foi muito sofrimento, se tivesse alguém, um Elias, para me orientar, né? Porque isso, na verdade, te deixa mais bicho grilo é assim, gente, é aquela pessoa esquisita. Deixa você mais estranho. E não se relaciona com os outros direitos. Isso não tem relacionamento nenhum, não é direito, não tem nenhum. Você só se relaciona sendo curandeiro. E daí você é muito jovem e você cria um ciúmes, é um tal de homens com ciúmes, porque as mulheres são mais sensitivas. Sim, e uma coisa que me veio agora é que pode até ter medo de dormir, né? Porque muita coisa vem de sonho também. Não, daí não tenho. Com o espírito me relacionava muito bem.
Até 27 anos de idade, para você ter ideia, eu nunca fui no mar para passear, para nadar no Até mar. quantos anos? 27. Então, 27. que daí, por isso que a gente tem que estudar, porque eu vejo que é o trânsito de Saturno, mas eu não sabia nada dessas coisas. Ok, mas agora Né? você sabe. Mas, então, por isso que o conhecimento, eu sou muito privilegiado, porque Amém. eu sempre tive entidades que me ensinaram, me fizeram estudar, me deram conhecimento, né, para me libertar. Mas eu tive que adquirir conhecimento, gente, não tem como. Né? Tive que adquirir, por isso que eu me coloco como metafísico, e por isso que eu falo dessas tradições. Ou seja, até 27 anos era incorporando inúmeros espíritos. Tem pessoas, vocês vão ouvir bastante, né? Eu comandei Umbanda. E como que eu comandei Umbanda? A entidade veio, fui na federação, mostrei que eu tinha entidade, pronto, abri, não tive pai de santo nenhum. Ok. Umbanda e Quimbanda. Isso é Tá. muito raro. Uhum. E fazendo tudo certinho. Tá? Entendi. E só deixei para poder escrever livros. Na hora que a minha Oxum, que eu só sabia pela paranormalidade, porque você tem que ter desenvolvimento iniciático também. Uhum. Mas eu não tinha. Ela falou, olha, deixe que haverá uma reviravolta na sua vida. Em 6 meses eu estava escrevendo livros, escrevendo para o jornal. O primeiro jornal que escrevi, coluna, eu nem sabia que sabia escrever. Então era o jornal Na Hora, do Wilson Granella, que hoje em dia está lá em Fernandópolis, comanda a Pestalozzi, escreve livros espíritas, kardecistas. E daí eu estava lá escrevendo e fazendo rádio, sendo que eu nunca tinha feito nada, absolutamente nada de rádio. Foi para comunicação. E assim, no VaptVupt. Estou conversando com Elias Bispo, ele é apresentador aqui do programa Tradições, Magia e Espiritualidade. Daqui a pouquinho tem programa, ele está no ar toda sexta-feira às 16h30. Nos minutos finais, Elias, eu quero que você diga, conta pra gente como que está teu trabalho hoje e como que as pessoas entram em contato com você. Legal, gente. Olha, as pessoas geralmente entram em contato quando elas se afinizam com aquilo que eu falo. Né? Por isso que eu utilizo muito rádio. Acho que foi me dado um canal, como já expliquei ali, A fala. de comunicação. E sem ter feito nenhum curso. Então, para isso, para a fala, né? Para as outras coisas, sim. Então, as pessoas percebem realmente o meu conhecimento, percebem a minha posturação diante dos problemas e como eu consigo resolver de muitas pessoas até gratuitamente pelo rádio. E daí, sim, as pessoas que efetivamente têm um problema maior, elas acabam me procurando. Tá? Mas a minha proposta, gente, volto a falar para vocês, é dar palestras como já fiz durante muito tempo. Então, se você tem um espaço, tem uma propositura aí, vamos dividir, gente, né? Vamos crescer. Estamos retomando agora, né, com os eventos presenciais. Exatamente. Vamos aproveitar né? esse momento. Quem quiser contato com você? Então, telefone 11 2831 0633, 2831 0633 e o WhatsApp 99747 8673. Corre, pega papel e caneta que daqui a pouquinho eu repito. É o 28310633 e o 997478673. Daqui a pouquinho eu falo com bastante calma para você. Atendimento? Atendimentos constantes, é meu forte, são os atendimentos. Ok. Então, eu estou atendendo de forma online, atendo pessoas do mundo todo, né? E faço os trabalhos também, tá? Então, atendo as pessoas, eu gosto de atender realmente, gosto do vídeo, quando as pessoas usam vídeo, Ver para saber as que sou... pessoas. Eu gosto que as pessoas me vejam, na verdade, eu gosto que as pessoas me vejam, Ok. para que elas tenham... Eu conheci muita coisa boa, muita coisa errada pelo mundo. Então, eu quero que as pessoas, primeiro, elas saibam que eu estou ali de verdade, que não é uma outra pessoa, que eu estou olhando, parece que eu não estou olhando num computador ou em outras coisas para dar resposta. Entendi. Né? Ou seja, eu uso a paranormalidade mesmo. Então, estou ali com a pessoa, já vou falando direto para ela, falo né, coisas da vida dela que já auxiliam, tá? E já vou abrindo os caminhos da pessoa naquilo que ela precisar, né? Porque cada pessoa precisa de uma coisa específica. Com certeza. Cada um é um. Cada um é um. Cada um é um, mas é bom colocar isso, Não que as é? pessoas pensam que é receitinha para todo Verdade. mundo. Uma mensagem final para o nosso ouvinte. Continue acreditando em você e na força divina que te mantém, que te direciona. É tudo que você precisa. Amém por isso. Amém, Odar Axé. Obrigada a você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e aqui pela Vibe Mundial, você que está acessando o nosso site, você que está aí ouvindo 95,7 FM ou no 660M. O que não falta é canal para você estar com a gente. Isso é muito importante. Conversei com Elias Bispo, pegou papel e caneta? Telefone de contato, telefone fixo, código 11 2831 0633. 2831 0633. E o WhatsApp também, código 11 99747 8673. 99747 8673.
Na dúvida, ouça esse programa de novo, acesse o nosso site vibemundialfm.com.br. Procura lá pelo perfil do Elias Bispo, que lá tem todos esses contatos também. Obrigada, Elias. Gratidão novamente. Eu que te agradeço. Odar Axé. Hoje, sexta-feira, dia dos orixás funfuns, que são orixás brancos, de luz branca, né? Então, Odar Axé. Odar Axé. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Eu ia falar Mundial e Você, mas o Mundial e Você está terminando e amanhã às 7 da manhã tem Mundial e Você. Um grande beijo a todos. Até daqui a pouquinho. Elias Bispo está de volta às 16h30. Um grande beijo.